Vamos já passar, então, agora, no caso, a Ivone Santana, que já que estamos nesse tema, entrando, né, na questão da empregabilidade, vamos chamar a nossa consultora Ivone? Vamos lá, então. Ivone, seja bem-vinda, boa tarde. Boa tarde, Paulo Meyer, boa tarde, Wilson Andrade, boa tarde, ouvintes da Rádio São Paulo Digital. Estamos aqui novamente, conectados na Rádio dos Torcedores e Torcedoras São Paulinos, nesse programa tão bacana que é o Inclusão Tricolor. Só para lembrar, eu sou Ivone Santana, dirijo o Instituto Modo Parités, que ajuda empresas e instituições a estruturar programas sustentáveis de diversidade e inclusão, com foco especial na inclusão de pessoas com deficiências. Siga a gente nas redes sociais ou no site www.modoparites.com.br para conhecer mais sobre as nossas atividades. Na sexta-feira passada, dia 3, eu estava em Sorocaba, no encontro do programa Ágora, que é um programa internacional. E no Brasil, ele tem unidades e ele é coordenado pela Fernanda Simidamori Ferreira, que faz um trabalho bem bacana na empregabilidade de pessoas cegas e de baixa visão. Eu fui convidada para falar sobre a experiência da Rede Empresarial de Inclusão Social, conhecida como REIS, que é uma rede de mais de 100 empresas brasileiras e multinacionais. Como nosso assunto principal aqui no programa Inclusão Digital é a empregabilidade das pessoas com deficiência, e hoje, como nós estamos falando especificamente da deficiência visual, eu vou começar por esse assunto. Na sexta-feira, dia 26 de abril, eu encerrei minha participação prometendo falar sobre recursos de acessibilidade necessários para que as pessoas com deficiência consigam desempenhar bem as suas responsabilidades profissionais. Isso quer dizer que, de acordo com os recursos que são disponibilizados, a deficiência da pessoa, ela não é uma limitação, é apenas uma característica. E eu vou aproveitar que as informações do encontro de Sorocaba ainda estão fresquinhas para falarmos dos recursos necessários para as pessoas com deficiência visual. Sabe, Paulo e Wilson, eu fiquei pensando aqui sobre o quanto a realidade das pessoas cegas ou de baixa visão é desconhecida de quem não convive com as pessoas com essas características. E mais do que isso, temos muitos mitos e preconceitos, especialmente quando se trata da autonomia, essa condição tão importante para todos nós. Vamos começar com um pouquinho de números. Nós temos atualmente no Brasil 528 mil pessoas cegas e cerca de 100 milhões de pessoas com baixa visão. Lembrando que a lei de cotas determina que 764 mil vagas estão reservadas para pessoas com deficiência. 764 mil é o total de vagas, somando todas as empresas. E se nós temos mais de 6 milhões de pessoas de baixa visão e 528 mil pessoas cegas, só as pessoas com deficiência visual cobririam muitas cotas, não é mesmo? E para as atividades de leitura, escrita e mobilidade, as pessoas com deficiência visual necessitam de recursos de acessibilidade, chamados de tecnologias assistivas. Vamos conhecer algumas dessas tecnologias assistivas. Eu vou mencionar aqui hoje 7 tecnologias assistivas. A primeira delas é o sistema de escrita e leitura Braille, que permite a leitura de materiais impressos como livros, cardápios, folhetos, cartões de visitas. O meu cartão de visitas, Ivone Santana, do Instituto Modo Parités, está impresso em tinta e também em Braille. Número 2, letras ampliadas e com alto contraste, para possibilitar a leitura para as pessoas com baixa visão. Número 3, lupas eletrônicas ou manuais para ampliar as letras. Número 4, software leitores de tela ou sintetizadores de voz.
eles são muito importantes para o trabalho, porque permitem que as pessoas cegas ou com baixa visão trabalhem com todos os recursos de computador que as pessoas sem deficiência também trabalham, como Excel, Word, e-mails e softwares próprios das empresas. E uma curiosidade que eu aprendi é que, para as pessoas cegas, podemos deixar até o monitor do computador desligado, que o software de leitura de tela funciona normalmente e ainda economizamos energia. Número 5, bengala ou cão-guia, para ajudar na mobilidade, né? Aqui também nós temos uma curiosidade importante. Quando a bengala utilizada é branca, indica que a pessoa é cega. Se a bengala for verde, indica que a pessoa tem baixa visão. E quando é vermelha, ou vermelha e branca, indica que a pessoa é surdo-cega. Conhecer essa diferenciação ajuda a entender melhor as possibilidades de aproximação. Número 6, presença de pisos podotáteis com direcionais e de alerta nos mais variados espaços públicos e espaços onde tenham público ou pessoas cegas trabalhando, pessoas cegas e de baixa visão. E número 7, dispositivos com sinais sonoros nas travessias de ruas e avenidas. Tem ainda o uso de smartphones, que foram popularizados a partir de 2010 e que também permitem bastante autonomia para as pessoas com deficiência visual, e cada vez mais são criados recursos e aplicativos para maior independência. Bem, com tudo isso, Paulo, não temos mais motivos para não contratar as pessoas com deficiência visual, não é mesmo? Você, para mim, é um grande exemplo de profissional competente, independente, uma pessoa que busca sua autonomia e que consegue desempenhar muito bem o seu papel na sociedade. Bom, eu fico por aqui desejando um bom final de semana a todos os ouvintes da Rádio São Paulo Digital e do programa Inclusão Tricolor. Até a próxima sexta. Valeu, Ivone. Obrigado pela sua participação. Um ótimo final de semana. E segunda-feira estaremos juntos aí na capital paulista, não é verdade? Na segunda-feira estaremos juntos aí, né? Então, um abraço para você, bom final de semana. Hora de Brasília. Hora de Brasília marcando com a gente. 13h56. Quem está pedindo espaço é Ivone Santana. Ela vai falar sobre empregabilidade. Boa tarde, Ivone. Oi, Paulo Meyer, boa tarde. Boa tarde, Wilson Andrade, tudo bem? Boa tarde, Nação Tricolor, que ouve a Rádio São Paulo Digital. Especialmente esse programa tão bacana que é o Inclusão Tricolor. Eu sou Ivone Santana, eu dirijo o Instituto Modo Parités, que ajuda empresas e instituições a estruturar programas sustentáveis de diversidade e inclusão, com foco especial na inclusão das pessoas com deficiência. Siga a gente lá nas redes sociais ou no site www.modoparités.com.br para conhecer mais sobre as nossas ações. No domingo passado, nós tivemos o Dia das Mães. E como sabemos, mãe é mãe todos os dias do ano, não é mesmo? E hoje eu vou abordar uma situação específica e como nós podemos agir para facilitar a vida e apoiar algumas mulheres que são mães. Você já parou para pensar nas mães que têm filhos com deficiência? Tem aquela mãe que gerou o filho ou a filha, tem a mãe que adotou, tem ainda quem faz o papel de mãe, sendo avó, ou tia, ou uma irmã, ou uma cunhada, não importa. Se o filho ou a filha tem deficiência, essa mulher terá que ser mais guerreira ainda do que todas as mães já são. E se você pensou que é por causa da deficiência do filho ou da filha, enganou-se. É por causa da nossa sociedade, que em geral vai abandonar ou, pior ainda, vai julgar e condenar essa mãe. É isso mesmo. Nós temos exceções, é claro, mas infelizmente, em geral, a primeira pessoa que abandona essa mãe é o pai da criança.
deixando para ela toda a responsabilidade de cuidar desse filho ou dessa filha. Depois disso, nós temos algumas pessoas conhecidas e até desconhecidas que começam a soltar seus próprios julgamentos, como: ah, coitada, ela tem essa cruz para carregar, é um castigo, ou tenha mais fé, minha filha, que você vai receber a cura, e por aí vai. Há ainda as pessoas que se afastam com o pretexto de que eu não quero invadir o espaço da pessoa, eu não quero deixar ela constrangida, porque ela tem um filho com probleminha, né? Nós já falamos desse termo aqui, né? Quantas mães são recriminadas porque seus filhos autistas, por exemplo, não se comportam como as outras crianças e são tratados como se eles não fossem crianças educadas, como se as mães não dessem educação para essas crianças. Elas ficam muito tristes, né? De agora em diante, quando você conhecer ou encontrar uma mãe com um filho com deficiência, tenha empatia. Se presenciar uma situação de discriminação, como uma recusa de matrícula em escola regular, por exemplo, ou funcionários com má vontade para viabilizar o acesso a direitos, tratamentos, benefícios, ou mesmo reclamações e palavras grosseiras dirigidas a essas mães, tenha uma atitude solidária, pergunte se ela quer ajuda, coloque-se ao seu lado. Nós temos hoje no Brasil 11.600.000 mães que cuidam sozinhas de seus filhos. Quase metade das mulheres, 48%, que têm filhos, ficam desempregadas depois que voltam da licença maternidade, ou por serem demitidas, ou por não terem condições de conciliar o trabalho com o cuidado com os filhos. Se você está em posição de contratar alguém, contrate e promova as mães. Crie políticas de suporte na sua empresa para que essas mães consigam ser incluídas. É que esperam que as mulheres trabalhem como se não tivessem filhos e que criem os filhos como se não trabalhassem. Mas tem uma empresa muito bem sucedida que não pensa assim. Eu acho que todos conhecem o Magazine Luiza, que é uma grande empresa brasileira de varejo de produtos pessoais e para casa. Ela é uma das companhias que mais crescem e que tem grande valorização das suas ações na Bolsa de Valores. Então, eu trabalhei lá no Magazine Luiza por quase 11 anos. Eu fui responsável pelo programa de inclusão de pessoas com deficiência, pela implantação, entre outras coisas. E eu só saí de lá para criar o Instituto Modo Paritese e ajudar outras empresas e instituições a terem uma cultura mais inclusiva. No Magazine Luiza, por exemplo, falando das mães, foi criado o Cheque Mãe há mais de 20 anos. E esse Cheque Mãe foi um benefício que reduziu em quase 100% o desligamento após a volta da licença maternidade. E depois disso, a empresa implantou também um benefício chamado Cheque Educação Especial, que é para todos os pais e mães com filhos com deficiência, para que eles tenham como garantir os cuidados extras que os filhos pudessem necessitar. A empresa precisa ser muito exigente com o comprometimento e ética dos seus colaboradores. E, nesse caso, entende que cuidar das pessoas também faz muito bem para o negócio. Valorizar os colaboradores traz retorno para a empresa. Bem, essas são as dicas de hoje para os ouvintes do programa Inclusão Digital. Nós estamos aqui toda sexta, no início da tarde. Entre em contato conosco para dar sugestões e tirar dúvidas. Eu estou esperando. É com você, Paulo Meyer. Boa tarde, Paulo Meyer, Wilson Andrade, ouvintes do programa Inclusão Tricolor da Rádio São Paulo Digital.
É um prazer estar com vocês toda semana, falando desse assunto que é a nossa missão de vida e também nossa profissão, que é a inclusão social na prática. Esse é, inclusive, o slogan do Instituto Modo Parités. Você sabia, Paulo Meyer? Queremos que a inclusão seja nas palavras e principalmente na prática. E falando nisso, o plenário do Senado aprovou na terça-feira dessa semana o projeto de lei que regulamenta a profissão de cuidador de idosos, crianças e pessoas com deficiência ou doenças raras. Segundo o texto, os requisitos para exercer a profissão são ensino fundamental completo e curso de qualificação na área, com uma carga horária de 160 horas ao menos. Idade mínima de 18 anos, não ter antecedentes criminais e atestados de aptidão física e mental. O projeto, que é o número 11/2016, depende agora só da sanção presidencial, ou seja, da aprovação do presidente da República. Vamos torcer para que ele aprove logo, né? Para termos uma ideia da importância da regulamentação desta profissão, a atividade de cuidador e cuidadora teve um crescimento de 550% em 10 anos e é o maior índice de crescimento profissional segundo o Ministério do Trabalho. E isso contando apenas os cuidadores formais, que trabalham de carteira assinada. Mas nós sabemos que muitos ainda atuam na ilegalidade, na informalidade. Segundo uma declaração feita para o jornal O Globo do presidente da Associação de Cuidadores de Idosos de Minas Gerais, Jorge Roberto Silva, no Brasil deve ter mais de 200 mil cuidadores. Essa regulamentação ela é muito importante. Para quem está na busca de uma profissão e gosta de cuidar de pessoas, a profissão de cuidador e cuidadora é um caminho promissor. Nós temos uma perspectiva de longevidade muito maior do que há algumas décadas, o que significa que as pessoas vão viver mais e com o envelhecimento surgem, na maioria dos casos, algumas doenças ou deficiências ou ambos. Eu vejo a regulamentação aprovada no Senado como algo muito positivo, porque garante direitos aos profissionais cuidadores e também define regras para quem quer trabalhar na área. Se você quiser seguir esse caminho profissional, busque fazer bons cursos e faça muitos. Hoje em dia não adianta a gente se preparar e achar que fazendo um curso aquilo vai garantir para o resto da vida. A gente tem que continuar fazendo cursos sempre, né? Aprendendo sempre. Coloque no seu plano de vida fazer 1 ou 2 cursos por ano, pesquise bastante para fazer bons cursos. Você será mais valorizado e valorizada em termos financeiros de salário e, melhor ainda, com certeza você contribuirá muito para a melhoria de qualidade de vida de muita gente e se sentirá recompensado e recompensada por isso. Eu desejo a todos os torcedores e torcedoras são paulinos um excelente fim de semana, especialmente para vocês, Paulo Meyer e Wilson Andrade. Obrigado, Ivone.